Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Management. Hoje com o meu co-host, novamente aqui, Alberto Loureiro. Mais uma vez presente. Que honra estar esta mesa ao seu lado. Pois é, e hoje com um convidado... especialíssimo. Esse eu tava aqui, ó, namorando há muito tempo. E hoje, né, temos a honra de contar com a presença dele. O Alberto vai falar um pouquinho mais, hein? Atleta, empresário, top aí, ó. Isso aí. Fala um pouquinho. Agora ou você quer rodar a vinheta primeiro? Vamos rodar a vinheta. Depois da vinheta, o Alberto apresenta para vocês. Fica aí, vamos lá. Roda a vinheta, editor. Pessoal, vocês já viram o nome aí no título do vídeo. Eu nem preciso apresentar muito. Atleta do UFC, top 12 do mundo. Conhecidíssimo pelas suas entrevistas. Faixa preta em jiu-jitsu. Um dos maiores nomes hoje do Brasil do UFC. Renato Money Moicano. Renato, Fala, seja galera. muito bem-vindo ao nosso podcast. Porra, beleza, obrigado aí, prazer em conhecê-los, obrigado à audiência aí também. Faz o favor de deixar o like aí para aumentar o engajamento, Por sempre, favor. né? Obrigado. Comentário. Eu sei que é chato de pedir, eu até começo pedindo, porque quando eu tô lá no meu canal do YouTube, eu também, a galera fica, porra, é chato pedir o like, mas é muito importante, né? É importante, O YouTube entregar é pra todo mundo assistir esse episódio. Tá louco. Exatamente. Sei, que honra para nós, né? Receber, você ter aceito o convite de participar aqui do nosso programa. O Management, a gente fala de business, de história, e a sua história é muito super interessante. Um brasileiro que mora aqui nos Estados Unidos, né, Renato? Você mora aqui no sul da Flórida, correto? Exatamente. Aqui pertinho, em Portland. Portland, 10 minutinhos aqui, bem nós pertinho. moramos em Boca, o editor pode até botar depois, a gente pede para quem, na grande parte da nossa audiência, está no Brasil. Região aqui do sul da Flórida. E às vezes o cara que tá no Brasil e tá assistindo, fica, caramba, o cara tá lá nos Estados Unidos. É muito comum, tem muito atleta brasileiro que treina aqui. Porque tem a academia American Top Team aqui na região aqui de Boca, Creek, né? Coconut Creek, que é enorme e muitos atletas treinam aqui. Então, Atletas de ponta, como o Renato, né? Exato. Que Hoje- disputa o UFC, que disputa em alto nível, né? Esportivamente falando. Sim, sim. E estão aqui. Também tem uns de nível tão alto também, Exato. não. Tem né? de tudo, né? Tem de tudo, né? Que nem a vida, tem de tudo. Mas então, você tocou num ponto bom da vida. Antes da gente falar desse Renato hoje, conhecido aí no Brasil afora, no mundo afora, eu queria falar um pouco com você primeiro das suas origens, cara. Falar um pouco de onde você veio, falar da sua introdução no judô, no jiu-jitsu, do apelido Moicano. Sim. Se você explicasse um pouco pra gente dessa história, pedir pra pessoa que de repente eu acho que não tem alguém que não te conheça, Claro mas que tem, pessoa que claro não que te tem, galera, conhece. que é o podcast do business, né? Então, é o que você falou. Eu vim de Brasília, meus pais servidores públicos, meu pai trabalhou no Senado, desde que eu me entendo por gente, ele passou em todos os concursos lá e ele era assessor de senadores, né? Ele era um cara concursado. Legal. E minha mãe trabalhava na Caixa. Então, eu cresci classe média alta em Brasília, lá naquela redoma, naquela cidade, eu não sei se vocês conhecem, provavelmente vocês conhecem. Conheço. Naquele lugar lá que é uma ilha da fantasia. Uau. E que É um uma lugar. bolha. É uma bolha, né? O maior índice de desenvolvimento humano do Brasil. Renda per capita altíssima. Renda per comparado com o capita, Brasil. se você comparar com o Brasil, é exatamente isso. É a maior renda per capita, ainda mais se você vê os bairros nobres, Lago Sul, Lago Norte, lá que é onde eu morava. A renda per capita é 20 mil por cabeça, né? Uau. Então, é algo... Isso para não começar a falar de política aqui do judiciário, né? Se a gente botar lá o judiciário, aí vocês vão ver a renda per capita absurda, que é 60 mil a renda per capita, né? Se você dissesse que não só os parlamentares, mas os juízes, né? Fosse um estado, vamos dizer assim, tivesse uma cidade. Mas o fato é que Brasília é um lugar que não tem no Brasil. Então eu cresci meio que nessa bolha, entendeu? Querendo mais estado, querendo mais concurso público. E a minha vida mudou quando eu comecei a treinar, a trabalhar, a pagar impostos e tal. E acabou que meio que por isso que eu vim para os Estados Unidos e Mas formou até minha... pela sua educação, vamos chamar, né? Sua formação familiar. Com certeza. Seu pai concursado, sua mãe trabalhando na Caixa. Você chegou a estudar quando mais jovem, correto? Sim, Você fez faculdade? fiz faculdade de Direito, era uma coisa que meu pai me bacana. forçava para fazer, né? Uau. Então eu cheguei até o 6º semestre, mas ia conciliando com as lutas, né? Aí chegou um ponto que eu escolhi, ou luta ou faculdade. Mas graças teve a a Deus. experiência lá universitária, né? Infelizmente. Olha só. Infelizmente. Mas você entrou com quantos anos na arte marcial? Você entrou primeiro no judô, no Gil, ou você já entrou nos Não, dois? eu entrei no judô, eu tipo assim, tinha aqueles, como hoje eles chamam de after
after school program, né? Então eu passava Sim. a manhã no colégio e de tarde eu ia para um lugar onde você tinha fazer dever de casa, treinar judô, treinar várias Legal. modalidades. Então eu passava lá e aí ali que eu comecei com o judô. Entendeu? Competi pela minha primeira vez. Meu pai também ele sempre fanático por futebol, me incentivou muito a esportes. Então, Show. eu fiz tudo. Futebol, basquete, tipo assim, fazia tudo. Mas a paixão veio na arte marcial. Tipo assim, eu lembro isso exatamente, quando eu tinha uns 6 anos, a primeira vez que eu fui no meu colégio, assim, que aí cara, era antes da primeira série, eu não lembro mais como é que era, tinha pré-1, pré-2, pré-3, mas antes da primeira série, não sei se era jardim de infância, mas eu me lembro que a professora reuniu todo mundo e falou, hoje a gente vai fazer um passeio no colégio. E aí elas foram numa sala onde era um dojo de judô, daqueles antigos ainda, que o tatame era de arroz, né? De palha de arroz, uma coisa bem antiga, assim. Uau. Parecia aquelas coisas de filme, assim, tudo de madeira, aquele cenário bem japonês. E, tipo, eu entrei lá, vi a foto do Jigoro Kano, que é o cara, que é o mestre do judô e tal. Aí eu falei, caramba, que lugar massa. Eu lembro. Impressionou, né? Isso aí foi o primeiro encanto que eu tive com a arte marcial, que eu falei, velho, eu quero isso, eu quero ser um guerreiro. Foi isso que bateu na minha mente quando eu vi. Meu irmão, eu quero ser um guerreiro, quero ser foda e tal. Mas depois de muitos anos que eu comecei a treinar. Mas eu já sabia ali, com 6 anos, eu falei, velho, eu quero ser um lutador, eu quero fazer a diferença. Que maneiro. Já sabia. E sua família não tinha histórico de arte marcial nenhum? Nenhum. Seus pais, seu pai nunca chegou a fazer? Não só não tinha, como não queria que eu fosse lutador, né? Queria que eu fosse um acadêmico. A minha irmã, pra você ver, hoje ela deve estar com o quê? Uns 38 e ainda tá na vida acadêmica. Ela fez mestrado, fez doutorado, foi pra Coimbra. Então, minha família é bem orientada. Meu pai tem várias faculdades. Então, eles queriam que eu fosse... a verdade é que eles queriam que eu fosse mais um burocrata lá, um concursado, vivesse uma vida que eu não queria. Seguir o exemplo, né? Seguir o exemplo, né? Seguir assim, eu não culpo eles, mas tipo assim, hoje eu tenho 2 filhos e eu quero tudo de melhor pro meu filho, entendeu? Claro. Mas tem um grande problema. O que eu acho melhor pra mim pode não ser o melhor pra ele. Pra ele. Enquanto ele viver comigo, ele vai ter que respeitar o que eu quero. Perfeito. Mas a partir do momento que você tem que entender que seu filho não pode ser uma extensão sua. E eu sinto que, pelo medo como é que eu posso te falar assim? A insegurança, Não, e proteção também. a proteção. Pai e mãe sempre quer proteger, né? Sempre quer O filho. proteger, mas aí que eu te falo, ao mesmo tempo que você quer proteger, você tem que deixar ele ter as próprias escolhas, porque dessa forma ele vai fazer as melhores escolhas, né? Mesmo que ele erre, né? Ele aprende. É melhor o cara ser um lutador satisfeito e ganhar menos, entendeu? Do que ser um concursado que ganha muito e não é feliz. Essa é a minha posição, entendeu? Porque você é do financeiro, você gosta de falar bastante, Sim, como você sim. disse. E o recurso mais escasso não é o dinheiro, o recurso mais escasso é o tempo, né? Exatamente. O tempo de vida, né? Na verdade, tudo que você faz em economia, você está pensando na escassez para que você tenha o tempo para aproveitar aqueles... E a gente né? falou muito sobre isso no último episódio com o Giovanni do mês passado. Depois você dá uma olhada aí, você que tá assistindo. Que o Abel tocou muito nesse ponto com o Giovanni sobre a escassez do tempo. Que o dinheiro a gente recupera. O mas dinheiro você tempo- pode ganhar 1 milhão, perder 1 milhão, depois você recupera. Agora, o tempo que você gastou, você não recupera ele mais. Exatamente. Por isso Então, o tempo é o mais concordo importante. plenamente. O tempo é um recurso Mas aí... muito mais escasso que o dinheiro. Ok, aí o Até tempo porque é o escasso- seguinte, né? Tem um cara, Renato 38, que ele bomba bem nas redes Sim, sociais. sim, eu conheço. E ele fala um negócio que eu concordo exatamente. Ele fala: qualquer bilionário trocaria de lugar com um cara de 18 anos, mesmo se fosse pobre. Entendeu? Porque você pode ter todo o dinheiro do Ele mundo. recupera, né? Mas exatamente, a sua perspectiva de viver não é mais. Ele trocava e ele já tem um conhecimento. Então, é o que você falou. Pra mim, o recurso mais escasso é o tempo. Então, cara, como lutador, eu encontro tempo. Eu treino de manhã. E se eu ti- você, Renato, você é jovem, né, cara? Qual a sua idade? Quem dera, 36. Pra lutador, eu tô tá, velho. é, Novo pra vida. Minha carreira de luta pra tá vida, chegando ao fim. você tá. É. Isso que eu ia perguntar. Um lutador em alta performance, UFC, mas ele vai até que idade, assim? Hoje em dia depende muito, tem aumentado, mas a fase mais competitiva é dos 30 até no máximo 35, né? A fase que o cara tá no auge, né? O cara tá forte, tá preparado mentalmente, consegue lidar com experiências. Aí a partir dos 35, naturalmente, você vai decaindo. Quando chega com, sei lá, 38, 39, 40 anos, já é difícil. Mas você ainda tá bem, você ainda Caramba, aguenta. então não é 20 anos, 25, não. Não, é 20 30. anos, Que é, coisa. é. Porque dizem que a potência física do sujeito é nos tornos dos 20, ou eu tô equivocado? Depende, né? Depende. Se você tá falando de atleticismo e explosão, sim. Ah, ok. Só que quando você fala de força, é aquele, eu não sei, tem aquele ditado, força de pai, força de avô, né? tá, ok. Antigamente, aqueles caras que trabalham com fazenda, quanto mais velho, mais forte. Então, a força, ela é muito ditada pela idade, mas
não é só força. Esse esporte não é sobre força e velocidade. Esse esporte é sobre mentalidade. Cara, o esporte que é mais... Muita gente acha que o MMA é sobre velocidade, sobre força. O MMA é totalmente sobre mentalidade. Você faz algum esporte? Eu pratico tênis e corrida. Perfeito. O tênis é o exemplo que eu gosto de usar. O tênis é o seguinte, o tempo é um esporte totalmente mental. Ele é totalmente mental. Às vezes o cara passa quantas horas no jogo? Dependendo da técnica, você pouco se esforça e deixa o cara correndo pra lá e pra cá. É só... Perfeito. Mas não é a técnica, é o estado de flow que eles chamam. Tem até um livro muito bom que eu li que é o seguinte, o jogo interno de tênis. Que ele fala o seguinte, por exemplo, você tá aqui, você errou uma tacada. Aí você fala, caramba, velho, eu tenho que acertar. E aí você erra de novo, entendeu? Quando você tá jogando tênis, tem que ser no flow, no movimento. A luta é a mesma coisa. Quando você acha esse mindset de você não tá mais pensando no movimento, o movimento começa a fluir. Fica natural. Fica natural, exatamente. É que nem a gente tá falando aqui. Tem a ver com estratégia também. Tem a ver com estratégia, mas na minha visão tem mais a ver com preparação, visualização. Isso entra na parte da estratégia, mas não é só estratégia. Porque a estratégia, por exemplo, eu vou lutar ou jogar tênis com um cara que é canhoto. Ele gosta de fazer aquele movimento. Isso seria estratégia. Sim, você estuda o adversário e já tenta ver, né, as vulnerabilidades. As vulnerabilidades. Mas o fato de você jogar no flow, ela tem mais a ver com você do que com técnica. Sim, ele tem a ver com visualização, ele tem a ver... E o MMA é totalmente isso. Se você tá num momento... Você tá num momento que você tá ganhando, que você tá... O momento do campeão, é o que eu costumo falar, até o vento bate diferente na sua cara. Você acorda e fala, é hoje. Isso tá aqui, ó. Então o MMA tá totalmente na cabeça. E tem a ver, então faz sentido o que você tá falando. O cara de 30 anos é mais maduro Por isso isso. Por isso que o cara de 20 chega muito afoito, não consegue às vezes controlar, né, ou mentalizar dessa forma e não atinge o ápice. É por isso que eu cheguei nesse ponto. Às vezes o cara tá melhor fisicamente, mas o tempo, a idade, a maturidade, ela favorece muito a mentalidade. Por isso que no MMA tá chegando a mais velho. Nesse sábado passado teve um UFC, um menino de 25 anos, nunca tinha perdido, 15 vitórias seguidas, perdeu para um cara de 40, nocauteado no primeiro round. Por quê? Porque o cara usou a malandragem de mais velho, ele... muito explosivo, muito forte, pegou o cara na hora certa, né? O Derek Lewis nocauteou o brasileiro. Então, eu falo, muita gente quer treinar o corpo, mas tem que treinar a mente pro MMA. Só abrindo parênteses, pessoal, a gente está gravando esse podcast, porque vai entrar no ar depois, né? Exatamente. 17 de julho. 17 de julho do ano de 2025, tá bom? Para quem está assistindo, se situar. Final de semana passada, então, foi agora, meados do mês de julho, né? Só para situar, porque... Como é gravado, né? Vai depois pro ar. Renato, você falou sobre a questão de mentalidade e o atleta preparado. E eu queria entender um pouco como foi a sua preparação e o seu mental quando você leva o título do interino no Jungle Fight, que quando você se lança pro UFC depois. E você fez uma troca de categoria, que você era peso pena e foi pro leve. Então isso é algo também que você tem que preparar o seu mental, porque é outra categoria, outro peso. E você era jovem nisso. É tipo assim, né? Quando eu fiz 10 lutas invicto, aí eu consegui entrar no UFC. Depois eu tive mais várias lutas no UFC na categoria 66, até um ponto que eu cheguei a lutar com o José Aldo, que é um cara muito conhecido, né? Um campeão. Eu perdi do José Aldo. Exatamente. Aí eu perdi, eu cheguei a ser quarto do mundo na categoria 66 quilos. Aí era pra mim lutar com o José Aldo e disputar um cinturão. Eu acabei perdendo pro José Aldo, perdi outra luta e eu comecei a me questionar. Como eu te falei, uma coisa quando você tá ganhando, aí sua mente vai... Tem um ditado lá que o Mike Tyson fala que eu concordo muito. É tipo, sucesso traz confiança, confiança traz sucesso. Então, tipo, você ganha, você fica mais confiante, você tá mais confiante, você ganha. E a mesma coisa quando você perde. Perdi uma, perdi duas. A minha mentalidade, você começa a duvidar de você. Você começa a acordar e pensar, caramba, será que eu fui feito pra isso? Você vê, não, todo atleta de alto desempenho, né? Tudo é na mente, né? Eu vejo que você fala muito de mentalidade. Você lê muito, Renato? Leio, eu gosto. Dá percebe. Eu gosto, né? eu gosto. Você cita muita gente, típico de quem lê, né? De quem tá sempre ali lendo, se inspirando. Você citou vários já aqui, Mike Tyson, você citou o do Flow, lembra? Você fez várias menções. Então é típico de quem realmente lê, tá ligado, buscando inspiração, né? Buscando referências para poder aplicar no ofício, enfim, no que você faz, que no seu caso é lutar. Né? Na performance. Na sua performance. Que bacana, que bacana. É bem interessante. É uma característica, né? E às vezes tem aquele estereótipo, querendo ou não, de um atleta que ele é cabeça dura, né? Que às vezes ele não tem um pouco esse lado mais intelectual de ler, de entender e de buscar conhecimento. Você também faz acompanhamento com psicólogo? Faço também. Foi isso algo que eu procurei justamente
pra aumentar a minha performance, e eu costumava duvidar muito de mim também, entendeu? Tipo, ia pra uma luta, e aí eu comecei eu fiz um trabalho de psicólogo, eu já faço há bastante tempo, pra poder entender mesmo, entendeu? E tipo, e nesse prazo todo, acabou me mudando muito, acabou mudando minha motivação, acabou mudando vários tipos de parada, mas hoje eu encaro com muito mais naturalidade. Porque tem uma coisa assim, tipo, você é atleta, então a minha vida inteira eu me dediquei pra ser um atleta, a minha vida inteira eu me dediquei pra fazer isso. E aí você bota muita pressão nisso. Então, quando eu perdia, eu me achava o pior cara do mundo. E quando eu ganhava, eu me achava o melhor cara do mundo. E aí eu comecei a ver que isso não fazia sentido. Porque eu falei, pô, se você só é bom quando você ganha, você não é bom. Se você é ruim quando você perde, você não é ruim. E eu comecei a, nesse momento também, separar o moicano lutador do moicano pessoal, entendeu? Porque pra mim, hoje em dia, não importa. É um business. Sim. Porque independente se eu perder ou se eu ganhar, as pessoas que gostam de mim vão estar do meu lado, que é minha família. E, pô, se você tem sua esposa, ela não gostar de você porque você perdeu, acho que você casou errado, né? Então... Sim, claro. E qual que é a sua rotina, Renato, hoje, para se manter um atleta do UFC? Como é que é a rotina, assim? Eu acho que eu tenho curiosidade. Você vai pra academia todo dia? Como é que é isso? é bem tranquilo. Eu acordo, tomo meu café, faço minhas paradas, vou treinar pela manhã, volto pra casa. Geralmente eu acordo assim, hoje em dia eu tenho um canal no YouTube. Então eu acordo... Depois nós vamos colocar o link pra galera também, né? Isso. Que obviamente, seja uma pessoa conhecida, mas eventualmente pessoas, né, que nos acompanham também vão conhecer. E lá deixar o like também. Pode deixar o like, tem que deixar o like e comentário. Então geralmente eu acordo de manhã, eu vejo quais são as notícias, como é um canal focado em MMA, então eu vejo quais são as notícias, se eu tiver algum comentário para fazer, eu vou lá pro vídeo, faço a mesma coisa, gravo, mando lá pro editor e ele trabalha. E depois vou tomar meu café, vou pro treino, vou pra academia, faço o que tem que fazer, depois volto, almoço e vou treinar. Eu treino basicamente 2 vezes por dia, né? Todo dia. Sábado só uma vez, e domingo eu não treino. Domingo tem um dia de descanso, né? Até Deus descansou, né? E dieta? Tem restrição? Come de tudo? Não, como como isso? de tudo. Quando eu tenho luta marcada, eu tenho que bater o peso na categoria certa. Então eu tenho que baixar um pouquinho de peso. Aí a minha dieta fica mais restritiva. Mas churrascaria, vai? Pô, adoro, gosto bastante. Ontem eu fui numa aqui em Coral Springs, ali perto da academia, que é um negócio de frutos do mar, que o cara taca na mesa, assim, um monte de... Fui naquela ontem, gostei, tava bem temperado. Tô até a fim de voltar. Vou aqui agora... Pô, aqui na Riosboro tá tendo um ali no final... Ali perto da praia? Tem a Adega Gaúcha é nova. Boa, boa pra caramba. Então. Muito boa lá. Legal, não tem como não ir, né? Não tem como que não ir, ir. bom Tem pra caramba. Os brasileiros aqui arrebentam na América com... Tem várias redes, na né? Flórida. Nossa, tem muita coisa, muito presente. Na Flórida e em todos os Estados Unidos, né? Tem redes aí... Como é que é esse processo de bater peso? Principalmente os dias pré-luta. Vocês usam aquela roupa pra suar de pra sauna. caramba. Sim. Cara, isso pro mental deve ser foda também. É complicado. Tipo assim, existem categorias. Pra você se encaixar na categoria, você tem que abaixar o peso. Tem que estar com o peso correto da categoria um dia antes da pesagem. Então, geralmente a gente corta os carboidratos, come mais proteína, essa coisa bem normal. Depois, quando tá faltando os últimos quilos ali, os últimos pounds, você faz sauna, faz corrida... E aí pesa e aí volta tudo de novo. Eu quero puxar agora a conversa para um lado do management, do business. Você mesmo falou, é business. Você é um atleta de alto desempenho, mas é um negócio. Você deixou claro aqui, você encara como um negócio. Certo. Né? Você veio para cá, tem quanto tempo você está aqui? Eu cheguei em 2018. 18. Isso. Você hoje é um residente permanente aqui. Sim. Né? Você fez um visto, né? Você aplicou, porque o pessoal tem muita curiosidade, nossa audiência. Eu Como apliquei... é que é isso, ir para os Estados Unidos e tal? Pra te falar a verdade, eu não queria morar nos Estados Unidos. Eu sempre, né, que nem eu te falei, nessa época eu tinha uma boa qualidade de vida, eu tinha familiares, eu tinha muitos amigos, então é muito difícil você vir para outro país e começar tudo do zero. Então eu vim mesmo por causa da academia, eu sabia que eu tinha que mudar. Nessa eu trouxe minha namorada, né, minha esposa hoje, que era minha namorada na época, a gente não era casado, e a gente passou várias dificuldades aqui, porque eu não queria gastar dinheiro, eu tinha uma quantidade de dinheiro... Eu já estava no UFC, mas eu falei, porra, não quero... Eu sempre achei os Estados Unidos caro, eu não queria vir já... Comparado com o Brasil, comparado né? com o Brasil, outro custo de vida. Lógico. Outro custo de vida. Pelo câmbio, né? Exatamente. Até pelo câmbio. E aí nessa eu falei, pô, beleza, eu vou seguir o padrão do que a galera faz aqui. Então eu cheguei, aluguei um quarto, comprei uma motinha e ficava nessa. Aí, gente, tá vendo? Isso aí é bom, porque as pessoas acham...
cara agora do UFC já tá em outro... Mas no início, todo Sim. início... E, assim, eu já tinha dinheiro, eu podia alugar, mas eu falei o seguinte, eu falei, pô, eu tô nos Estados Unidos, eu só vou pagar um aluguel mesmo quando eu for comprar minha casa mesmo, que eu vou pagar um mortgage, eu não quero ficar jogando dinheiro fora no aluguel. E aí, nesse caso, eu dividi um quarto lá com o pessoal que era, na época era muito mais em conta. Hoje eu nem sei quanto é que tá, mas na época era tipo $500 para dividir um quarto, era muito melhor do que eu rachar um apartamento. Uma casa inteira você não ia conseguir, É. né? Um apartamento, enfim. Exatamente. E você um guardou quartão, dinheiro, né? gente. Salvou Exatamente. dinheiro nesse período aí também. Eu salvei dinheiro, exatamente. E aí, só que o que aconteceu? Nesse meio tempo, eu comecei a juntar dinheiro, fiz algumas lutas e aí eu comprei uma casa em Boca na época, minha esposa ficou grávida e aí a gente teve que decidir, tipo, porque o meu plano era o seguinte, era exatamente o que você falou, pô, o câmbio é muito é muito bom para eu viver no Brasil ganhando em dólar, que era algo que eu podia fazer. Eu não tinha necessidade de morar nos Estados Unidos, porque como eu ganho por luta, eu podia ficar, tipo, minha família lá em Brasília, aí, por exemplo, marquei uma luta, eu venho, Você treino viaja, 2, 3 meses, treina, sim, luto e volto. Aí minha esposa falou, beleza, mas você não vai ver seu filho crescer, mas você não vai buscar seu filho na escola, mas a gente não vai ter uma relação. E aí a gente Você decidiu. tem um filho? Eu tenho 2 agora. São 2? É, são 2. São 2 meninos? 2 meninos. Bacana. Vai Isaac e introduzir Davi. eles pro MMA também? Vai, já treina, né? eu abri uma academia agora, Kingdom, Olha só que legal. Aí. em Coral Springs, a gente tem aulas de criança lá, ele já treina. Então, eu ia te perguntar, que você hoje, o business, Renato Moicano, você tem a sua carreira como atleta, que você gerencia ela, suas lutas, tem um agendamento, né? Vocês ganham uma espécie de bolsa, como é que é isso? É um valor por luta, independente de você ganhar ou não? É Não, assim? você tem quando eles falam bolsa é o seguinte, é o show money e o win money. Então, Tá. para você lutar, você ganha um dinheiro. Se você vencer, você ganha outro dinheiro. E no caso de você ter uma performance boa, você ganha um bônus, entendeu? Então tem o show money, o win money e o bônus. Você já tem um garantido Você tem um garantido pra participar. Ganhou, tem outro e pode ainda ter um adicional. Exatamente. Bacana. É. Mas além da carreira, você tem academia, né? Você tem patrocinadores, eu imagino? Tenho patrocinadores, alguns, Então. né? Eu tenho um patrocinador que também me ajuda mensalmente, Kraken Exchange, né? Não sei se vocês gostam de Bitcoin. Que é mas não é de troca de dinheiro, né? Operação de câmbio não, né? Não é operação de câmbio, é uma corretora de Bitcoin. Então é para você Legal. comprar Bitcoin, você vender criptomoedas. Então, Você é adepto do mercado de cripto? Você investe? não cripto, eu compro Bitcoin só. Eu não só trabalho Bitcoin. com outras. Eu sou maximalista Mas no você compra Bitcoin. através dessa plataforma. Eu particularmente compro, mas as pessoas podem comprar qualquer uma. Pode ter em Coinbase. Fala o nome aí, cara. É Kraken, Kraken, ele falou. Kraken, exatamente. Pode colocar, até o link, É, sem problema nenhum. Exato. E a sua tem patrocinadora link pra- também. E ela te Patrocinadora. apoia, né? Ela te patrocina, apoia. ele- É seu patrocinador, então. Isso. Então, eu tenho a Kraken, eu tenho um outro equipamento de luta chamado Joia Gear. Hoje em dia eu tenho um podcast chamado Show Me The Money aqui nos Estados Unidos. Eu tenho um podcast no Brasil também que é apoiado pela Underdogs, que é um podcast que também tem algumas vertentes americanas. Então, hoje eu tenho toda uma carreira voltada assim para a rede social. Então, hoje em dia, graças a Deus, eu consegui descolar da luta, assim. E com internet você consegue monetizar outras fontes, né? Patrocínios, interação, enfim, produtos, eu não sei, enfim. Exatamente. Atrelado. E agora a academia. E a academia aqui, também. né? Mas E- a academia, eu vou te falar a verdade. A academia, tipo assim, hoje em dia a internet dá muito mais dinheiro do que qualquer coisa física, né? Muito menos trabalho. Te falar a real, eu tô ganhando muito bem com a internet, então eu não precisaria abrir academia. Por que eu abri a academia? Porque eu tenho um sócio também que era do UFC, que hoje em dia ele é policial, e eu tava sentindo falta. Por exemplo, a América Top tinha uma academia só para profissionais, então você não tem essa interação com outras pessoas. E eu tava sentindo falta, eu fui criado desde os 6 anos em academia, de eu conhecer as pessoas, de eu falar com as pessoas, eu tava sentindo falta de ter um lugar. Então, realmente, essa academia, por mais que eu goste de dinheiro, e claro que eu vou querer clientes, lá pra mim, é tipo uma família mesmo, e é isso que eu quero passar, tipo, valores, princípios, ensinar crianças, ver meu filho no tatame aprendendo o que é Que legal. certo e o que é errado. Pega crianças a partir de
qual idade? 6 anos. 6 anos. A gente tem uma turma de 6 anos e a gente tem uma turma das crianças mais velhas a partir de 10 anos. E quando foi que você deu esse estalo pra entender que você conseguia descolar a carreira de lutador pro digital, pra internet? Foi através das entrevistas viralizando pós-luta ou vem antes disso ainda? Foi a mudança de mentalidade. Eu vou até pedir o editor pra colocar alguma entrevista dele aqui, um trechinho Não, aqui, tem ó. que colocar do Moicano Wants Money. Essa essa é que- a principal. É. O editor vai colocar um trechinho aqui, né, editor? Do ladinho, vai aparecer na tela. Boa. Um pedacinho da entrevista aqui. Ele que Joe Rogan. explodiu, né? Sim. Que explodiu. Explodiu. Tipo assim, foi uma mudança de mentalidade. Porque é o seguinte, por que eu era lutador? Eu não era lutador por dinheiro. Eu queria ser campeão, eu queria reconhecimento e tal. Só que justamente depois daquelas 2 derrotas que eu tive do José Aldo, que eu mudei de categoria, e eu comecei a perceber o seguinte, eu falei, beleza, então se eu não tô lutando pelos fãs, se não importa se eu ganho ou se eu perco, pelo que eu tô lutando? Aí eu falei, porra, dinheiro, então eu vou lutar por dinheiro. E aí minha cabeça mudou, eu falei, beleza, vou tratar isso como um negócio, vou mudar meu business, Aí eu estruturei na minha cabeça o que eu faria, como é que eu faria, e desde então o negócio tá fluindo. Que bom, que maravilha. E hoje o seu podcast Show Me The Money, ele fala também só sobre... Ele fala sobre MMA ou ele fala sobre dinheiro também, sobre cripto? Todos esses 2 podcasts, esses basicamente não são meus. Show Me The Money é uma empresa chamada Home of Fighting, que ela é um guarda-chuva que tem várias outras Instagram, tem várias outras social media, e aí eu sou funcionário lá. Então lá é só de MMA. Legal. O do Overdogs é a mesma coisa, o podcast não é meu, eles me pagam lá pra ser host, então também fala só de MMA. Eu tenho um canal que fala de MMA, mas eu também falo de outras coisas, como principalmente Bitcoin, economia austríaca, é uma coisa que me interessa muito, alguma coisa de política. Schumpeter, né? O quê? A teoria austríaca de economia, Isso, né? economia austríaca, né? É, Os ciclos econômicos e Ciclos também, econômicos, tipo, então. o valor da moeda, separar a moeda do Estado. Esse tipo de coisa me interessa muito porque tem a ver com Bitcoin. Libertarismo. Libertarianismo. É. Libertarianismo, exatamente. Então, eu lembrei, o Schumpeter, né? Se eu não me engano, o austríaco, que desenvolveu essa teoria. Eu vejo muito do von Mises, depois do Hofmann, né? Depois do Hans Hermann Hoppe. O primeiro era o Karl Menger, né? Que foi o primeiro que desenvolveu a teoria austríaca, que foi professor do Ludwig von Mises, foi o Karl Menger. Também tem atrelado ao empreendedorismo, né? Eles têm uma visão muito forte. Tem. A investir em Bitcoin? E quem te apresentou o Bitcoin? Eu comecei a investir em Bitcoin em 2020. Tipo assim, porque, como eu te falei, eu vim de uma família de estatistas, Sim. desenvolvimentistas, que acreditam que o Estado tem que tomar o papel em desenvolver a sociedade. Então, esse papo de empreendedorismo nunca colou lá em casa. Tipo, Caramba, hein? empreendedor era sempre filha da puta, rico, Uau. quer explorar os outros. Meu pai é... Estado forte, né? Estado forte. O Então, empresário é o inimigo do... Então eu nunca... Opressor, Karl Exato. Marx, né? Marx, Exato. enfim. Então, eu nunca aprendi sobre dinheiro. Eu não sabia o que era dinheiro, não sabia o que era investimento e tal. E como eu falei pra vocês, ele queria que eu me tornasse um Concursado, né? concursado. Beleza. Só que quando eu comecei a ver o mundo real, quando eu comecei a ganhar dinheiro, quando eu comecei a pagar impostos, aí eu falei, beleza, então agora eu tenho que aprender sobre dinheiro. E aí, o que aconteceu? Eu comprei um monte de curso sobre investimento, tipo, comprei o curso do BAS, queria começar a investir em ações, queria investir em renda fixa e tal. Fui em um monte de financial advisors para poder ver, mas aquilo não estava soando direito para mim, porque eu pensava, o cara cobrava, sei lá, 1% do que eu botasse lá, 1,5% e falava. Modelo americano, né? Modelo americano. O Asset Under Management. Eu trabalhei, né? Eu fui um Financial Advisor. Hoje a gente trabalha ajudando empreendedores aqui, né? A gente tem uma empresa de soluções empresariais, mas voltado para compliance, orientação, tomada de decisão e tax também, que é tributação. Mas eu trabalhei num banco de investimento em Nova York, voltado nessa área. E realmente o que você falou, eles ganham em cima do seu patrimônio. Ganha quando você compra, porque tem a corretagem, Perfeito. que é o broker, né? Você compra e vende, eles têm uma comissão. Sim. E o advisor, que é uma profissão regulamentada, licenciado, o cara tem que tirar uma licença aqui e tal para exercer. Ele vai meio que fazer um plano, mas ele vai te cobrar. Aí varia de
0,5, 0,8 a 1,5. Depende do montante, né? Isso é negociado. Mas esse é o modelo mesmo. Sim. Que é Mas assim. eu não gostei do modelo, porque eu pensei o seguinte, beleza, se eu boto meu dinheiro aí, se eu perco dinheiro, eu vou ter que pagar para ele do mesmo jeito. Sem falar outra coisa, tem um conflito de interesses. Ele, sei lá, pode ser Merrill Lynch, pode ser qualquer uma dessas firmas de investimento aí, eles vão escolher o que é melhor para o banco. Então, nem sempre eles vão escolher o melhor produto para o cliente. Que é o que acontece. A gente viu na XP agora os caras recomendando os piores ativos aí, teve um vídeo de um cara falando exatamente sobre isso. Tipo assim, o cara tem um fundo de investimento lá. O cara não vai ligar pro teu dinheiro que tá lá. Os caras estão ligando para quem tem muito mais dinheiro, que tem um cara especializado. Aí eu falei, porra, então eu vou fazer a minha stock pick, eu vou aprender a comprar as ações, exatamente, a operar. E comecei a investir um pouco em ETFs, que era mais fácil, em índices, investimento passivo. Olha só, e não é coincidência, hein? Ele é o Renato... Money Moicano. Por quê? Por causa da entrevista, né? Fala aí, Alberto, que você já falou. O que ele falou? Moicano wants money. Moicano wants money. E aí ele viralizou e botou como um codinome. Curiosamente, em 2020, Renato, eu escrevi esse livro aqui, ó. Ah, legal. Money. Só que ele é voltado para imigrantes. Pô, legal. Naturalmente brasileiros, quem fala português. Que é planejamento financeiro para imigrantes. E tudo isso que você está falando aí, ó, lógico, é dando visão. O que é, como funciona o mercado, ETF. Mas é dicas práticas para quem quer morar nos Estados Unidos. Assim, que eventualmente você já se deparou. Eu vou alugar ou vou comprar um carro? Eu vou comprar minha casa ou eu vou fazer um mortgage ou vou alugar minha casa? Entendeu? Esse tipo de coisa. Faço lease ou faço financiamento do meu veículo? Aí tem dicas, eu espero que você goste. Pô, legal, pode assinar, aqui, legal. Obrigado. Vou presentear pro Renato Money o livro Money aí, ó. Beleza. Combinou, hein, gente? Aí, quem Obrigado. gostou, dá um like aqui, hein? Enquanto isso, Alberto vai tocando, eu vou autografar aqui, Alberto. Vamos lá. Já o livro, ó, ao vivo gravado. Mas aí ele tava me perguntando sobre o Bitcoin. E aí, por que eu tô te falando isso? Porque eu comecei a estudar sobre investimentos, comecei a fazer renda passiva, comecei a fazer DCA e tal, e por acaso eu cheguei no Bitcoin. E aí eu cheguei a comprar um pouco de Bitcoin pela especulação, entendeu? Eu falei, beleza, o que é isso? Não sei, vou comprar. Beleza, comprei, tava na máxima histórica na época, né? Comprei, aí depois caiu, aí eu falei, puta, fudeu, o que é isso e tal. Até que depois eu comecei a estudar sobre o Bitcoin. E aí do Bitcoin, eu cheguei, através dessa bolha do Bitcoin, através até do Renato 38, na economia austríaca. E aí, então, eu comecei a ler os livros lá do Hofbauer, né, de o que o Estado fez com o nosso dinheiro. Aí depois eu comecei a ler os livros do Hofbauer lá sobre a anatomia do Estado. Okay. E comecei a entender o seguinte, estudei um pouco de história americana também, quando é que eles fizeram o Federal Reserve, bancos centrais, e que, meu irmão, a força que os Estados Unidos têm de controlar as taxas e do Banco Central, ela... Querendo ou não, é... obrigado. É seu, obrigado. Depois vamos tirar uma foto junto aí. Obrigado, vou ler. Hoje a moeda do mundo é o dólar, tudo é tradado em dólar. O Brasil vai fazer uma operação com a Argentina em dólar. Na verdade, existia um padrão ouro, né, no passado. 1971 acabou, né? Depois o Nixon, eles tiraram o padrão ouro e o dólar acabou se tornando a referência e reserva de valor no mundo. Foi o acordo de Bretton Woods, né? Em Bretton Woods foi feita a convenção econômica, porque... Eles deram default também, tem que lembrar, não pagaram o ouro dos europeus, né? E não precisava ter mais o equivalente, né? Então houve, obviamente... emissão, e hoje o dólar se tornou uma reserva de valor. E você acredita na descentralização? Mas não é uma reserva de valor, porque ela perde, se você for ver desde o começo do dólar, ele perdeu 90% do valor de compra. Sim, tem inflação, absolutamente, mas hoje ainda existe uma discussão muito grande, né? O Bitcoin já é uma realidade, havia um ceticismo muito grande, inclusive de grandes instituições aqui nos Estados Unidos, JP Morgan, o próprio... BlackRock. Todos eles eram contra. Hoje eles já têm um percentual pequeno na carteira deles de Bitcoin. Né? 3%. Na verdade, o Bitcoin já está maior do que a Apple, né? É o terceiro maior ativo hoje em dia em market cap, né? Então, só que o que acontece? É um discurso bacana, tem toda aquela história, né, do que ninguém sabe quem foi que criou, tem uma limitação, porque são só 21 milhões de bitcoins. Eu não sou contra, não sou a favor, pelo contrário, já até investi também. Ethereum, eu tinha um amigo, eu fiz um mestrado aqui, que o cara era super entusiasta de Ethereum. Na época, o Ethereum estava peanuts, era cents. E ele falava comigo, cara, 2017, quando eu estava fazendo meu mestrado lá em Connecticut. Na época eu trabalhava no banco em Nova York.
E o cara falava, esse cara tá bilionário, sei lá, ele tá... Porque ele começou, sabe, lá no início, foi criando, acreditando no negócio, como vários, né? Aconteceu isso também. Só que o que acontece? É descentralizado, tem todo esse discurso Ethereum não, que é né? muito bonito. Não, eu tô falando do Bitcoin. Todo esse discurso bonito tem limitação, de fato. Mas existe uma questão de regulação, né? Hoje o próprio IRS tem apertado, quer saber. O cara que tem um dinheiro hoje numa wallet, ele precisa dolarizar para pagar alguma conta e tal. Ele vai para uma Coinbase ou qualquer outra dessas plataformas. Kraken. Não sei como é que funciona, não conheço. Que é que você atua. Quando ele coloca, ela é obrigada a mandar um relatório para você. Mas eu não vejo isso como um problema, não. Eu vejo isso como eu não tô uma validação, né? Eu não estou criando juízo de valor. Estou falando que o dólar se acaba se tornando uma reserva de valor porque ele é backup por quem? Quem é que está por trás do dólar? A dívida, né? O governo americano, Os né? taxpayers americanos. Que são todos Os os bondes, contribuintes na dos verdade, Estados Unidos. E eu brinco, quando alguém vem nessa discussão, qual é o lastro do dólar? O laço do dólar é a arma, né? Dos Estados Unidos, do Exército. Exatamente. Mas eu te pergunto o seguinte, você deixa... Daqueles aviões. Os Quando tem porta-aviões, né? discussão, não tem? Sim. No WhatsApp, eu falo, cara, vocês estão discutindo aí e tal, eu acho tudo isso muito bonito. Quem sou eu, né? Quem sou eu? Mas, qual que é o laço do dólar? Realmente o poderio militar americano. A América não vai, cara, de forma alguma. Toda vez que a América se sente ameaçada de perder o padrão, o Brasil está sofrendo isso agora. Mas deixa eu te perguntar, o Lula você está falando mal do dólar, do BRICS, não sei o quê. Os Estados Unidos, obviamente, eles não vão querer, é lógico. É uma ruptura. Ninguém que está numa posição superior vai querer perder, né? Claro. Isso pode acontecer. Essa é a guerra tarifária, né? Isso Sim, pode arte da acontecer. negociação, tá no livro do Trump isso, inclusive. Isso pode acontecer. Não quer dizer que os Estados Unidos vão ser o país predominante toda... Já foi o marco alemão, né? Império Romano, já tivemos vários na história. Agora eu não sei, eu posso estar errado, tá? Eu não acho que Abel, eu tenho 47 anos, eu não acho que eu vou ver uma predominância, por exemplo, da China. Eu também acho que não. Eu não acho. Eu não acho que eu... Pode ser que aconteça, mas enquanto eu vivo, eu acho que eu não vou presenciar. Mas, posso estar errado também. Eu não sou dono da verdade. Como reserva de valor, você como investidor também, como sabe de entrepreneur, você deixa dinheiro no banco ou você deixa o dinheiro investido? Investido, mas então você pode o dólar investir... não é reserva de valor. Mas é porque o backup, a moeda transacionária vai ser o dólar. Vai ser o dólar, mas não é reserva de valor. Para você acaba sendo uma reserva de valor no sentido de que... Os caras usam reserva de valor, o tipo SP500 mais como reserva de valor. Exemplo, ninguém deixa o dinheiro. Quem tem dinheiro não deixa na poupança. Mas olha bem... o cara compra bonde porque ele tá perdendo pra inflação. O que eu quis dizer? Mas esses bondes, eles são o quê? Atrelado a dólar. Minha carteira, eu tenho lá ETF, aí eu tenho $1 milhão. Eu tenho ETF A, B, C, D, eu tenho REITs, não importa o ativo que eu tenho. Mas eu mensuro ele em quê? Em dólar. US dólares. Mas, que eu tô dizendo. Mas aí, no caso, isso não é reserva de valor, isso é unidade de conta. Sim, né? é uma unidade de conta que vai se tornar uma reserva de valor. Mas que você mensura ela. Mas aí a reserva de valor é o ativo, né? E é isso que vai acontecer. E o que aconteceu, né? Que os caras chamam de melt-up. É o quê? É desvalorizar o dólar e os ativos todos subirem. Quanto é que as casas subiram aí nos últimos, sei lá, 4, 5 anos. Disparou. E por que elas disparou? Porque as casas se tornaram reserva de valor. Quem deixou, se eu tivesse $100 mil e eu deixasse no banco, na poupança, que você falou, não, o dólar é reserva de valor. Em 5 anos o poder de compra tinha sido destruído. Se você comprou a casa, ela valorizou. Se você comprou ações, ela valorizou. Então eu não concordo com esse negócio de dólar ser reserva de valor. Eu concordo com a moeda de conta e também dele ser, como eu acho que vai ser durante muito tempo ainda, a moeda, né, de troca entre os países. Então, moeda de troca, quando eu me disse reserva de valor, por exemplo, as grandes nações, como elas se financiam, está mudando. Sim. Eles compram títulos do através governo dos americano. bondes, que é a dívida. Por isso que eu falo, quando eu digo títulos do governo americano, nós estamos falando em quê? Qual que é a moeda por trás do título do governo americano? É o dólar. É o dólar. Sim. Tanto que o dólar, na criação, até quem está assistindo, lá em Nova York, tem na rua da Wall Street, onde tem a bolsa, do lado tem um American Finance Museu, que é um museu de história financeira da América. Fica na mesma rua. É um passeio magnífico para quem gosta. Você mesmo indo lá, eu passei uma tarde lá. Lá conta desde a primeira nota, antes como que era o escambo, o Alexander Hamilton, que foi o primeiro secretário do Tesouro aqui foi dos Estados presidente Unidos.
Não, ele não chegou a ser presidente dos Estados Unidos, não. Não? Não, ele foi do Tesouro Americano. Certo. E teve uma história trágica. Ele morreu num duelo. Certo. O cara duelou ele. Antigamente era assim. Sim. O cara tinha problema, vamos pro Legal, duelo. né? Ainda era legal, Era, né? e era Os caras legal. não saíam na mão. Aham. Aí Hoje o eles legal é tinham sair um na mão, problema né? Hoje é que legal. o cara sair na mão, você sai virava, né? desenrolado. Virava e dava um tiro. Ele morreu assim, cara. O cara foi secretário do Tesouro Americano e morreu no duelo. Pode fazer um Google aí que você vai ver a história dele. Então, tem toda a história de como começou. O dólar era $1 bill. Era uma bill. Certo. Entendeu? Era tipo um título mesmo Certo. de Sim. dívida, que se tornou uma moeda. Certo. Foi nesse sentido que eu falei. Certo. Mas lógico, se eu pegar um dólar, eu vou pegar o dólar e vou... É igual o pessoal brinca, né? Vou cavar um buraco no meu terreno e vou botar lá. Daqui 10 anos eu tô Acabou. lascado. Por isso que eu Por falo. causa da inflação. Né? Por causa da inflação. Que tá e, alto. e aí, o que é a inflação? É você aumentar a oferta de dinheiro, né? Então, por isso que eu cheguei no Bitcoin também. Porque eu entendi o seguinte: quem mais se fode é quem poupa. Né? Não estou falando quem investe, é quem poupa. Então, tipo assim, o cara que tem o menor salário, o cara que ganha menos, o cara que consegue poupar menos e o cara que deixa o dinheiro na poupança é o que vai se ferrar. Então, você tem duas escolhas: ou investir em ativos, tipo, se você não sabe o que fazer, que nem eu não sei, eu não sou um especialista, eu não sei fazer stock pick, eu tento uma ou outra ação ali que eu acredito, mas eu investia em, como eu te falei, passive investing, em ETFs, de repente Você pode comprar um índice, cara, o índice, do SP500, o ETF do SP500, que é o SPY, ou tem também Nasdaq, sei lá. do Vanguard, que é o... Até mais barato, porque tem um custo, né, de manutenção menor, mas tem o SPY, que é o ETF, acho que de maior rentabilidade, né? Volume, não, né? Mas, de... sei lá, eu pesquisei muito sobre isso, eu vi muito Warren Buffett, eu comprei aquele investidor inteligente do Graham lá, eu fui pesquisando, mas... Então ele é um aluno aplicado, então você Não. lê o clássico, então. Eu Investidor inteligente é a bíblia dos investimentos. Quando eu comecei a procurar no YouTube, foi exatamente tipo assim, eu fui ver os vídeos e aí eu vou lendo os livros, eu vou tentando entender, só que, tipo assim, a minha visão foi ficando cada vez mais libertária, que é esse discurso anti-Estado. Então, isso aí me colocou no Bitcoin e eu comecei a entender não só isso como dinheiro, mas isso como liberdade. Então, por que eu ainda acredito? Por que eu acredito no Bitcoin? Porque eu acho realmente que o Bitcoin é a propriedade privada máxima. Porque se você faz a sua autocustódia, não tem ninguém para te tirar o Bitcoin. Como você falou, tem outros... Mas você não entende que o valor de mercado de uma criptomoeda e até o próprio Bitcoin, ele é especulativo ao máximo? Ele é especulativo de certo modo. Porque se Claro que Elon Musk, um Trump, tweeta alguma coisa, o mercado dispara. Se Hoje você em tiver dia- um grande formador, e as instituições financeiras entraram também, estão comprando muito Bitcoin. Sim. A volatilidade capacidade é grande. alta, a volatilidade. A capacidade de um grande player entrar vendendo ou comprando e influenciar o preço é alto, mas isso não é só Mas Bitcoin. hoje em dia tá menor Qualquer ativo, do Bitcoin, qualquer ativo tem esse risco, né? Qualquer ativo tem esse risco, mas o Bitcoin é o mais líquido, então ele vai variar mais. E eu não vejo a volatilidade como um problema, eu vejo, para mim, como uma solução. Porque toda vez que abaixa, eu compro mais. Eu acredito, eu não vejo o governo parando de imprimir dinheiro. Você acha que chega a quanto? Eu acho que não tem. Sky's não the tem. limit, né? Eu o acho que não limite. tem. Eu sou dessa. Você acredita que se tornaria uma moeda utilizada ou única e exclusivamente reserva de valor? Mas eu acho que não precisa ser utilizada. Não, Porque pensa só, como é que você vai gastar algo que tende a se valorizar ao longo do tempo? Entendeu? Eu vi muita gente falando isso. Por exemplo, conheci uma galera de 2017 que tinha comprado o Bitcoin em 2015. E o negócio valorizou 1000%, 2000%. Sim. Aí ele fala, pô, eu paguei minha casa em 2017, que valia 300 mil, com 17 Bitcoins. Se ele tivesse, juntado esses 17 Bitcoins até hoje, a casa dele tinha multiplicado. Então ele perdeu dinheiro em Bitcoin pagando a casa. Sim. Então, isso é o que eu acho. É relativa. Mas assim, essa lógica de que eu não vou realizar porque só vai valorizar. Tem que tomar cuidado também. Tá? Eu acho que o Bitcoin hoje é uma realidade, não é mais promessa. Investidores institucionais grandes, parrudos, JP Morgan, Goldman Sachs, todos eles têm exposição a investimentos vultosos. MicroStrategy, né, também. Né? E também de clientes que já recomendam investimento em cryptocurrency, não só Bitcoin, como outras também. Os grandes, todos eles, você pega Elon Musk, Jeff, todos eles têm parte do patrimônio
em cryptocurrency. Mas você não sente Isso que já não é. os Estados Só Unidos que se sente ameaçado, não, nesse sentido? Por exemplo, se você tem o seu dinheiro numa wallet, supostamente, os Estados Unidos não têm a informação de onde está esse dinheiro. Mas eles não podem parar, porque é uma rede descentralizada, como é que ele vai parar? Sim. Ele pode proibir o uso do Bitcoin do mesmo jeito que você se proíbe o uso da droga. Ninguém para de usar droga. Não, mas eu queria concluir só o seguinte que eu estava falando. O perigo é só valoriza. Isso tem que tomar cuidado. Porque todos os ativos, você já tem, isso você que lê muito, você sabe, nós já temos retrospecto histórico. Sim, de bolhas, de né? ativos que tinha Ah. esse perfil. Não, vamos comprar que só vai valorizar. Uma hora, meu amigo, Sim, o trem pode cair. descamba. E eu tô totalmente... Entendeu? Uma hora descamba. Todo o dinheiro que eu boto no Entendeu? meu Bitcoin, isso. eu tô disposto a perder. Mas E você- a esse, Todo o dinheiro com que eu esse, boto no Bitcoin, eu tô a disposto a pessoa que está perder. investindo em Bitcoin, que tem esse espírito Ah. que você tem, nunca vai ter problema. Porque eu acredito. Nunca vai ter problema. E Agora, o cara pegar a economia da vida dele, o cara tá assistindo. É não colocar O cara todos tem um os ovos savings na mesma lá. cesta. O cara juntou o dinheiro da vida, ele não tem nem a casa dele ainda, ele não tem... Aí ele vai botar tudo em Bitcoin, cara, Não sei. eu Entendeu? não faço essa recomendação. entendeu? Não sei. Porque eu não dou recomendação. Inclusive, é importante você falar, gente, disclaimer, nós estamos nos Estados Unidos da América. É um papo, É. ninguém está fazendo nenhum tipo de recomendação ou aconselhamento de investimento aqui, tá? Isso você precisa de buscar um profissional licenciado para poder te orientar. Cada caso é um caso, cada situação é específica. Então, a gente não pode... A gente está trocando uma Perfeito, ideia aqui, né? perfeito. Não. Eu falo, tipo assim, é por isso que eu não dou opinião pra ninguém. Quando o cara fala, eu posso ser lutador? Não sei, quem vai saber é você, eu não te conheço. Eu posso investir R$1.000 em Bitcoin? Não sei, eu não sei quanto você tem. Eu falo do que eu faço. Eu acredito no Bitcoin extremamente por ideologia. Eu realmente não gosto do Estado. Eu acho que, meu irmão, eu acho que imposto é roubo mesmo. O cara é tirar o seu dinheiro. Eu não gosto do que o Estado faz com o meu dinheiro, nem mesmo nos Estados Unidos, que é mais Mais liberal. do que o mas Brasil. mesmo assim, Mas de mas certa mesmo maneira assim, não é também. Você... Cara, você tem uma posição muito forte nesse sentido sobre Estado. Você acredita que qual é a função do Estado, então? eu acho que a função do Estado é proteger a justiça, né? Segurança, ok. Mas segurança, aí você precisa de financiamento por trás. Aí o imposto vem aí. o imposto vem aí, mas não o imposto que a gente paga hoje sobre capital gains, né? Deveria ser o imposto sobre produtos ou então um outro tipo de imposto. Mas agora, tipo assim, você ter que pagar todo mês não, todo ano, né? Você fazer Sim. a taxação e ainda progressiva, chegando até 40%, eu acho que isso é um roubo, velho. O cara tirar 40% da sua renda, isso desincentiva o cara a produzir e, de novo, é essa coisa que o cara fala de social justice, né? Não, você ganhou muito, eu vou botar em outros programas. Que programa bom? E outra, o que o Estado está fazendo se não aumentar o Estado? De fato, eu concordo. Tem muito... Esse Então, quando o cara fala assim... que é só pra encher linguiça, pra aumentar mais imposto e falar que tá alocando em tal lugar que não tá. de Não há fato. uma alocação eficiente, de fato. em nenhum Aumentando os desincentivos das pessoas trabalharem. Vou te dar um exemplo, e por isso eu tenho essa posição ideológica. O UFC, semana passada, lutadores fizeram um lawsuit de 2014, em que o UFC teve que dar mais de 1 bilhão em settlements para os lutadores. Sim. Por quê? Acordos, gente, acordo. Um acordo, exatamente. O que aconteceu foi o seguinte, os lutadores entraram com uma ação antitrust, dizendo que o UFC era um monopólio e dizendo que o UFC abusou deles contratualmente. Ok. Eu não entrei nessa lawsuit, mas me era devido um valor. Me era um devido valor... Um valor grande, um valor substancial, um valor que faria diferença Você para mim. teria direito, né? Que eu teria direito. Sim. O advogado está me procurando mais de um ano e eu deixei claro que eu não vou pegar, porque é assim que começa. O cara fala, não, o cara tem mais dinheiro que você merece, ele te roubou, entendeu? Quando eu entrei no UFC, eu tinha um contrato de $8.000 mais $8.000, isso em 2014. 14, ok. Eu morava no Brasil. Com esse dinheiro eu ganhei aproximadamente com patrocínio tudo $20.000. Na época deu quase R$100.000. Eu mudei minha vida com isso lá, comprei minha academia. Aí hoje, 10 anos depois, eles estão falando, esse cara te abusou, aquele contrato era ilegal. Que pra você na época Olha mudou sua só. vida. Mudou a minha vida. E eu falo, tudo que eu tenho foi por causa do UFC. Então, você é muito ideológico. Eu sou ideológico porque as pessoas também são. E as pessoas... hoje na internet está todo mundo me criticando porque eu não peguei, inclusive, lutador. Eu falei, velho, cada um faz o que quer. Eu não acho que isso é justo. Porque já aconteceu isso comigo. Eu tive uma academia no Brasil,
Eu tinha um amigo que chegou, me bota aí pra limpar, porque... No Brasil, No Brasil, que seja, você já sabe o que foi, É. entendeu? Eu tava começando, aí ele falou, não. Aí eu falei, velho, eu não tenho renda suficiente pra assinar a sua carteira. Eu posso te pagar tanto. O que aconteceu? Esse cara me botou no pau. Depois de eu ajudar ele 2 anos. No Brasil, cara. No Brasil, entendeu? Então eu falo pra você, dê dinheiro e poder, você vai ver quem são as pessoas. Então, meu irmão, eu sou contra o Estado. Eu sou a favor dos contratos. Se eu acertei uma coisa com você, na época eu acertei com o UFC, Combinado eu não sai aceitei. caro, né? É simples, simples. O combinado não sai caro. Agora, é isso que dá mais Estado, mais regulação, mais justiça. Hoje a sua bolsa Não, no UFC, eu quando- concordo, porque imagina, um Sim. trem lá de 2014, os caras querem voltar agora. Imagina para o empresário, para a empresa. Vem, se bem que hoje toda grande empresa está Já tem um setor a isso. Já tem Ah. um provisionamento para isso aí, né? Eles já estão Eles já sabem, né? escaldados, né? Mas é a Eles já mesma têm. coisa, mas exatamente. Aí a gente fica se preparando para o Estado entrar mais na vida de toda hora. E aí todo mundo aceita, não, é dinheiro de graça. Se você estuda dinheiro, você sabe que não existe dinheiro de graça. Não existe. There Não is no- existe. There is É. no such thing as a free lunch. Exato, é Milton o Friedman, exatamente. Não A tem... sua bolsa do UFC é retido algum valor ou eles te Não, pagam integral? eles me pagam integral, depois, infelizmente, eu tenho Aí que fazer, tem né? Mas aí eu tudo. tenho LLC, eu tenho S-Corp, eu tenho outras Você coisas. recebe por empresa, então. Mas né? eu recebo pela você empresa. é um subcontratado, né? Você Exatamente. manda um invoice, eles te pagam e mandam um 1099. 1099. Ok. Caramba, então você recebe um 1099 do UFC no final do ano. Que 1099. legal, Espetáculo, né? Que legal. Você, qual que é a estrutura dessa empresa? É uma single member, LLC? Não, é um S-Corp, né? É um S-Corp. S-Corp. É. Então você tá no S-Corp, payroll, então você tá no você tem o payroll. salário seu. Eu tenho um salário que eu pago pra mim, né? Sim, sim, sim. mas Quem tá no lucra é payroll, minha legal. empresa. Legal. Eu faço pouco, Sim. entendeu? Quem lucra é minha empresa que investe. Vocês vão saber muito melhor do que eu. Sim. Mas, Cara, mas que legal. Não sabia É. dessa estrutura, não, que Sim. era por trás. Mas faz sentido, pô. Sim, UFC. fiscalmente falando, faz total mais sentido. simples também. mais simples, Imagina exatamente. botar essa galera toda no payroll, entendeu? Não. Exatamente. Então, é o que eu te falo. Dinheiro não é nada. Antes eu corria atrás de E dinheiro. eles são tudo empresa, Alberto, porque todos eles são lutadores, têm sua carreira própria, faz o gerenciamento, tem seu time, tem suas despesas, entendeu? Eles não Exatamente. são caracterizados realmente, eles não ficam, cada um fica no seu local, né? Sim, Enfim, a gente... eles nós- são chamados A gente pra- é independente pras contractor, lutas. né? Então É. vai lá e te oferece para um contrato exclusivo. Você quer lutar essa luta? Você aceita É, esse valor? e é um convite, não é uma imposição. Não, Cara, uma imposição. outra dúvida que eu Então. tenho sobre a bolsa é o seguinte: você falou que você tem um show money pra se aparecer e Aham. lutar e o win money mais o bônus. Beleza, você assinou, o show money tá lá em contrato já. Mas se vendeu muito pay-per-view, você trouxe... Não muda esse valor? Não. O valor é contratual, né? Se você tiver uma personalidade, alguma coisa, você pode chegar e negociar. Olha, eu quero 2%, 3% do pay-per-view. O contrato padrão é o lutador que é campeão ganha porcentagem do pay-per-view. Legal. Existem alguns lutadores que têm isso em cláusula contratual, mas o contrato padrão você não ganha pay-per-view independente de quanto você somar. Só que isso é outro erro que os caras falam. Cara, eu quero ganhar pay-per-view. Você tem que entender o seguinte, você está numa empresa que é a maior exposição de lutas do mundo. O que você tem que fazer? Usar isso a seu favor. Total. Então hoje eu já tenho uma carreira preparada para quando eu parar de lutar com comunicação. E como é que eu ganhei isso? Pegando um microfone em 2 minutos e falando o que eu tenho que falar. As pessoas vão te achar, que nem eu tô aqui nessa entrevista hoje. Eu tô falando um monte de coisa. Vai ter gente que vai pegar e falar, porra, eu acredito em Bitcoin, eu acredito em libertarianismo. Vai se Eu vou seguir esse identificar, cara. claro. Eu vou fazer com esse cara. Absolutamente. Então, de novo, eu não recomendo ninguém comprar Bitcoin, mas eu recomendo você estudar Bitcoin, estudar economia austríaca. Tu vai sacar sobre um negócio chamado preferência temporal. Você vai abaixar Olha sua só, preferência cara, eu temporal. nunca imaginei que num Ah. podcast... Eu tô impressionado, cara, sério, de boa. Entendeu? Eu Só que aí estudei, você... pô, eu sou professor, né? De contabilidade, administração e economia. E eu tô assim, eu não imaginava que a conversa ia Ia pra esse nível. pra esse nível. Que bacana mas é porque é coisa isso. que eu me interesso, Que porque legal, é o seguinte... não, eu acho, pô, né? você é um cara jovem. 36, tô então, careca já. É jovem, pô, novo, pra vida novo. Pode ser igual você falou, pra atleta, beleza, Sim. mas pra vida novo. Sim. Enfim, atleta de alto rendimento e tal, e ter esse nível de consciência, cara, parabéns, é bacana, é ser diferenciado, de fato. Não, eu tenho certeza que Comparado. muita gente que clicou nesse vídeo não imaginava É. também. Porque é aquilo que eu falei no início do episódio, o estereótipo, do lutador, durão, É, meio porque cabeça muitas dura. vezes, E você pega exatamente. uma conversa aqui de alto nível, querendo ou não, É. você entende o know-how do Renato, dos estudos, dos livros que ele já leu, do que ele já entende da economia austríaca. Mas é porque uma coisa é você fazer econometria, que nem você está falando, outra coisa é a economia austríaca, que ela tem a ver mais com filosofia, e ela lida também com sociedade. Então, o que eu acho é o seguinte, uma moeda, ela dita o comportamento da sociedade. Se a moeda é forte, as pessoas tendem a ter mais valor. Se a moeda é fraca, que nem...
Vai em qualquer lugar, Cuba, Venezuela. Meu irmão, o nego prostitui a filha por dinheiro, porque a moeda não tem valor. Aí aquele negócio reserva de valor. Então eu acho que uma moeda forte, eu acho que você estudar sobre preferência temporal, eu acho que você estudar sobre história te torna uma pessoa melhor, você vai ensinar os seus filhos melhor, você vai ter uma outra visão de vida e isso ajuda todo mundo, entendeu? A sociedade é o seguinte, eu vejo o sistema capitalista como um sistema que eu não devo depender de você e nem você depender de mim. Quando eu venho aqui no podcast, o que eu quero? Eu quero aparecer, você também quer ganhar like, nós dois ganhamos. Então sempre é uma relação mútua, ganha-ganha, uma né? troca de Uma ganha-ganha, relação, entendeu? Então eu vejo isso. Então quando o cara pega e fala, fode o UFC, pra mim isso não é um contrato. Sendo que você certo? faz parte do UFC? Sendo que eu faço parte do atleta do UFC. UFC. Mas é isso que as pessoas. É por isso que a sociedade está sendo destruída. Exatamente, porque o nego bota valores intervencionistas, socialistas, desenvolvimentistas e querem jogar um contra o Mas outro. aí o UFC tinha que ter uma política que o cara que faz isso tem que ser desligado. Mas já foram, né? Esses todos já foram. Esses todos já foram. Tá. Inclusive, o próprio cara do UFC me ligou ontem e falou: Moicano, pega o dinheiro. Ele falou, pega o dinheiro. O dono do UFC, o CEO do UFC. Aí eu falei, por quê? Aí ele falou, velho... O Dana White? Não, o CEO que é abaixo dele, o Ah, Hunter, né? tá. Que é o cara que é abaixo do Dana White. Ele falou, pega o dinheiro. Aí eu falei, por quê? Aí eu expliquei, ele falou, velho, você tá certo. Só que se você não pegar esse dinheiro, o que vai acontecer? Os outros caras que não merecem vão pegar, porque vai ser dividido. E sabe qual que é meu pior com isso? Porque... esse dinheiro, a maior parte não vai nem para os lutadores, vão para os advogados. Quem entrou com o claim, grande a grana parte. vem para o advogado. E o advogado pega lá e fala, eu estou cuidando de você. É a mesma coisa de unions, de união, é a mesma coisa de sindicato. Então, para mim, existem duas coisas. Existem indivíduos e existem coletivos. Eu não sou todo mundo, eu sou eu. Eu tenho a minha opinião. Se você gostar, vai lá no meu canal. Se você não gostar, vai no comentário e me Vai xinga. dar o like aqui. Dá o ó. like. Mas não esqueça de deixar o like. É, Exato. e inscrever no canal. ó, que o homem, Dá o like. atleta. Então você já ó, tem um plano de carreira total, pós. Tenho vários planos de carreira. Mas você ainda tem uns anos pela estrada aí pra lutar. Você não Eu pretende luto, eu vou te parar. falar, eu luto pelo dinheiro. Hoje em dia minha bolsa é muito boa, hoje em dia eu ganho muito bem no UFC. Mas eu não tenho o mesmo tesão de lutar. Eu tenho um tesão de fazer outras coisas, eu tenho um tesão de me comunicar. Mas isso não é bom pra você? Porque você entra, então, pra luta mais tranquilo? Eu entro mais tranquilo. Sem a pressão de eu É. tenho que ganhar desse cara? Sim. Hoje em dia eu já tenho uma vida que eu posso... Tipo, se eu parar de lutar hoje, com o que eu faço eu consigo arcar minhas contas. Mas o grande problema é que o incentivo é muito grande pra lutar, porque você ganha uma paulada de uma vez, entendeu? Então, tipo, é muito bom, porque eu tenho minha vida estruturada. Aí eu ganhei... sei lá, porrada. 300, 400, 500 mil dólares, eu vou pegar isso e vou investir. Vai investir Eu alguma vou coisa. investir, entendeu? Eu vou investir. E aí, quando você muda a mentalidade, a preferência temporal, você para de ligar pra... Tipo assim, ó, que nem eu comprei esse Rolex. Hoje em dia eu já não compraria mais, eu investiria, entendeu? Então você muda o seu mindset. Mas por que comprou, então? Eu comprei porque Por eu achava status? que eu precisava provar alguma coisa pros outros. Ah, Entendeu? Quando e eu comprei já tem alguns, já tem uns 5 anos e tal. Quando eu... Que tem E você isso. nem é Tem. tão fã de relógio. Que não, que Não, hoje- eu sou fã. Não, eu tô eu perguntando sou porque hoje fã. na internet tem uns hype que os caras falam assim, ó, se você não tiver um relógio assim com tantos anos, você é um fracassado da vida. Exatamente, o Você que não viu tem isso? nada a ver. Que é um cara até que eu admiro. Flávio Augusto Foi o falou Flávio isso. Augusto. Só que ele falou isso, cara. Eu, particularmente, eu não concordo nisso. Eu também não. Você não vai estar baseando sua vida em bens materiais. Você pode ter o dinheiro e falar, cara, eu não quero. Por isso que eu te falo, a maioria das pessoas que tem muitos bitcoins guardados, que entendeu tudo isso, aquele dinheiro não vai servir pra nada pra ela, tá ligado? Ele não vai nem usar. Um dia se eu tiver 10, 20, 30 bitcoins, eu não vou usar esses bitcoins. Esses bitcoins vão ficar pra minha família. Esses bitcoins... legado. É um legado, ou é um dinheiro que eu tirei do Estado, ou é um dinheiro que um dia eu acho que vai acontecer, que nem esses bilionários fazem, né? Que é colateralizar o patrimônio para poder pegar empréstimo, para pagar menos imposto. Meu irmão, o sistema, para mim, é falido, é errado. Você, como investidor, você sabe, é baseado em dívida. Por isso que eu tô te falando. Os caras que têm mais dinheiro nos Estados Unidos, o que eles fazem? Como é que eles não pagam imposto? Eles pegam lá os assets dele, as casas, as empresas, os estoques, vai no banco, fala, porra, me empresta aqui 1 milhão por ano, a um juros baixos, vive desse dinheiro. Eles colocam a dívida como... Eles colocam o patrimônio como uma garantia, Uma né? garantia. Um colateral. Exatamente. Pega o empréstimo, aí fazem saques da conta, vai pagando e deduz os juros ainda. Deduz os juros. Como Para você despesa que tá do pagando business. imposto, é você que tá pagando. Ele deduz até os juros. Tá, mas não é que ele não paga nada, tá, gente? Isso aqui, o cara não paga nada. Ele paga pouco. Paga pouco. Não existe pagar É. zero. Igual... Não, Isso não. aí é... Não acreditem. É. Ele paga, assim, percentualmente falando, ele paga
Muito pouco. Pouco. Você Mas- pegar de exemplo o tax return do Trump de 2016 e Não, 2017. do próprio Elon Musk Ele também. Do próprio Elon Musk. Diz que o 80 mil dólares por ano, o payroll dele. A taxa efetiva do Elon Musk era coisa de Não, 2, o do 3%. Trump me É surpreende. Beleza. pouco. E um cara O que Trump- ganha 200 mil por ano, Então. sendo advogado, esse cara tá, né? Ele paga mais que o Ele Trump. paga o Trump mais. já pagou 750 dólares. Por isso que eu tô te falando. Não é E a nem culpa, $1.000. e a culpa não é do Trump, não é dos caras que estão tomando, porque tá no sistema, é legal. Você viu, tá o bem pra ser Trump tá no A payroll. culpa é Ele- a culpa é da porra do Congresso, velho. Que todos eles têm laços ali. Meu irmão, por isso que você vai entrando nessa parada e você vê que aí você vê que o problema é democracia. Renato, você tem vontade de ser político um dia? Não, eu não gosto de político. Ele tem perfil, pô, pra... Não, eu vou concorrer. só se for pra mamar o dinheiro público lá, acabar com tudo. Eu tô brincando, obviamente, mas eu não tenho interesse em ser político, eu sou um produtor. A minha vida eu fiz sozinho, eu, como vocês, vim na América. Meu irmão, comprei várias casas, investi, juntei meu dinheiro. O meu objetivo hoje, quando eu parar, é ter um canal de comunicação que eu fale para outras pessoas. Eu acho que meu valor vai ser maior, dando meu exemplo, falando esse tipo de coisa. Experiência. Quantas pessoas podem falar isso? Ensinando, né? Compartilhando experiência. Compartilhando, ensinando Legal. não, que eu não sou um professor, mas eu posso falar da minha experiência Não, mas de a vida. sua história, o seu Ah. exemplo ensina, pô. Exatamente. Não é só É. o profe... A minha a mensagem, experiência empírica ela ensina também. o que eu quero Entendeu? fazer é o seguinte, eu só não quero, eu quero criar minha família, eu quero ter muito mais filhos, eu tenho 2, eu quero ter pelo menos 5, entendeu? Eu quero ter uma Montar um família time de grande. futsal. Não, eu quero, tipo assim, de novo, essa porra mudou minha vida, porque eu comecei a entender as coisas que são importantes, comecei a entender o valor do dinheiro, comecei a entender o valor da sociedade e do quanto é importante você criar realmente pessoas que pensam parecido com você, entendeu? Então, Mas hoje, com esse nível, né, de consciência, a sua mentalidade, você já não se impressiona muito, que você falou, com luxos, Rolex, Lamborghini, você não, Não, eu você gosto. investe nesse tipo de coisa? Não, Assim, eu não investe, compro mais. Você Você gasta dinheiro Não. com isso, né? Eu gosto de coisa legal, entendeu? Eu gosto de estar com a... Só que, tipo assim, hoje em dia eu me visto assim, ó. Esse aqui eu paguei. Eu gosto assim, de uma camisa básica. Mais discreta. Mais discreta. E eu gosto de coisa, mas também eu Mas não assim, preciso. carro, você gosta de carro? Não, eu tenho um Mustang, eu Mas tenho... Lamborghini, Ferrari, essas Não, coisas. não. Isso aí eu não vou comprar, eu acho que é queimar. É que nem comprar barco, é que nem... Entendeu? É Não, você queimar. Você vê que porque Ah. o mindset, Ah. pela remuneração, Ah. ele tranquilamente Tipo ele assim, pode. se entendeu? É questão de mentalidade. Eu mesmo, acho o de como seguinte, lidar com o dinheiro. Exatamente. Hoje eu não tenho... Prioridades, né? Prioridades. Hoje eu não tenho um padrão de vida que eu posso ter uma Lamborghini sem afetar a minha... Entendi. o meu, né? A minha Não, estrutura. você pode ter uma Eu Lamborghini. posso, mas Só que seria um não é exagero, esperto, não né? é esperto. Entendi, não é Não é inteligente. esperto, não é inteligente. Agora, a partir do momento que meu net worth tiver 100 milhões de dólares, aí você entendeu? Tipo assim, é que nem um Rolex. Hoje, pra mim, eu comprar um Rolex não vai me afetar absolutamente nada. Eu vou lá e compro e beleza. Hoje eu posso, entendeu? O problema é quem não pode. Por exemplo, se eu pegar pra você e falar 10 mil dólares é dinheiro, pra algumas pessoas é uma garrafa de vinho. Pra outras pessoas... Tudo é relativo. Para né? outras pessoas é o que ele trabalhou a vida inteira. Então, é o saves de uma vida. é o savings de uma vida. E eu não tiro, e eu não acho nem errado um nem errado o outro, mas o que eu falo é o seguinte, meu brother, primeiro pensa no teu futuro, estrutura a sua vida, cuida da sua família e depois vai comprar bens. Entendeu? O que eu tô falando é isso, se eu comprar um Rolex antes de você não ter nenhuma casa, é burrice. Não faz sentido. Não faz sentido. Mas hoje com essa... Muita gente muita gente aspiracional, né? É, o cara entra rede social, nessa né? pra querer se sentir Importante, parte, validado. e ser validado, pra fazer parte. É. Então, às vezes, o cara pega e faz pior. Não é que ele compra, ele alavanca. Financia, né? Exatamente. Ele alavanca pra comprar luxury. E quer dizer que, cara, não façam isso. Não façam Mas isso. ele, às vezes, faz isso pra se sentir aceito. Exatamente. O cara lá vai... E muita gente vai nessa onda aí na rede social, ó. Você é um corretor, você tem que andar, porque senão você vai mostrar que você é um fracassado. Tem muito isso aí. Não né? tem dizer, Tem aí muito é isso aí. questão, mas enfim, tem que ter Você tem que ter na cabeça definido o que você quer. É impressionar os outros ou você viver uma velhice confortável? Isso Ou aí. você dá estrutura pros seus filhos, né? O meu, tipo assim, é por isso que eu quero ter mais filhos. Eu achava que eu não tinha estrutura para ter filho, eu achava que eu não tinha dinheiro. E hoje em dia eu tenho, e aí eu quero isso. Ter muitos filhos, meu irmão, ensinar para eles o certo, tá ligado? E aproveitar o resto da minha vida. Rapaz, que final, que podcast, que história, que conversa. A gente falou de um monte de coisa aqui. De coisa que eu nem imaginava conversar com o Renato Moicano. Papo, nem eu, tá? Assim, o atleta, né, do UFC, lutador,
de alto desempenho. Não, enfim, e assim, eu já era empreendedor, mas um estudioso, pelo que eu vi aqui. Um leitor de economia, né? Não, e é engraçado, teoria né? austríaca. O cara, pô, nós E viajamos eu já aqui, era né? fã dele na internet, já acompanhando pelo Instagram, pelo UFC, pelas lutas, pelas entrevistas. E vinha com o estigma de, cara, assim, caraca, vai ser um doidão, vai falar um monte de coisa, vai ser legal. E, cara, assim, superou minha expectativa, porque além de ser o cara que você vê nas entrevistas no UFC, é um cara que tem um nível de consciência muito alto, uma mentalidade espetacular. Autêntico, né? Bastante Autêntico, autêntico. verdadeiro. Cara, que honra de verdade ter minha você aqui. honra, Da, E obrigado. eu na quero, mesa, ó, faço falando com a questão gente. Vou ler. do seu feedback, Aham, cara. certo, vou Você ler. lê muito, eu Sim. quero o feedback depois. Você passa Não, pra de gente. verdade, o que você Renato, achou, obrigado. entendeu? Claro. Obrigado por ter topado, obrigado por aceitar o convite, estar aqui na mesa com a gente, conversando, passando um pouco da sua mensagem, do seu legado. Queria pedir que você deixasse, antes da gente ir pro encerramento, uma mensagem ali pro público que está assistindo. Acho que, de repente, pra pessoa que clicou nesse vídeo porque é um atleta, luta, tem a paixão pela arte marcial e, de repente, quer seguir esse caminho. E pra pessoa também que quer se estruturar financeiramente, quer, de repente, mudar a mentalidade, mudar essa cabeça de pensar no bem e começar a pensar no futuro. Pô, um grande abraço, obrigado aí por ter me recebido, foi muito legal o bate-papo. E sei lá, a dica que eu tenho para as pessoas é sempre tipo assim, é que nem ser lutador. Você não vai entrar no tatame num dia e sair um lutador no outro. Então, eu tenho extrema dificuldade em ler, não é fácil para mim ler, eu não cresci lendo, mas todo dia eu pego e leio 2 páginas de um livro, tá ligado? Eu pego, leio 2 páginas, no outro dia, 2 páginas. Em um mês, você lê o livro, tá ligado? Então, tudo comece pequeno. Quando for investir, comece pequeno. Quando for estudar Bitcoin, comece pequeno. Você vai crescendo, você vai pegando confiança, você vai botando dinheiro, você vai vendo. Tudo você começa devagar. Nunca dê um passo maior que a sua perna. E outra coisa, deixar o like, deixar o comentário é muito importante. Isso não é chato, mas as mídias sociais funcionam de uma forma seguinte. Elas têm que ver o seu feedback. Se você gostou, você vai comentar, esse conteúdo vai aparecer de novo para você. Você vai ver, daqui a pouco eu vou estar na sua timeline, daqui a pouco eles vão estar na sua timeline. O algoritmo é inteligente, então é importante que você interaja com ele. E como é que faz quem se identificou, viu esse episódio, para te seguir? Instagram é Renato Moicano. @Renato Moicano, o editor vai botar na tela, e o seu canal, né? Canal Renato Mani Moicano. Eu falo de temas exclusivos sobre MMA, mas o meu próximo passo agora, eu também criei um canal no YouTube que está bem pequeno, Mani Moicano TV, e eu vou fazer um site em que eu vou fazer podcast desse aqui 3 vezes por semana, e aí vai ser um sobre luta toda semana, um sobre política e um sobre economia, mais voltado para o Bitcoin, em que eu vou trazer especialistas para falar, porque eu sou um palpiteiro, então eu tenho que trazer quem entende mais do que eu. Aí toda semana a gente vai ter lá 3, vai ser uma assinatura. Então, se você já está interessado, vai lá no Mani Moicano TV, no YouTube, já tem o site. Que maravilha, política, hein? Interessante aí. Essa é legal, é. Ele vai falar de política, bacana. Ó, que honra, que prazer, né, te conhecer pessoalmente. Parabéns pela trajetória. A gente está muito honrado por você ter aceito aqui participar do programa. Lições valiosas, né? Quem quiser encontrar o Alberto na rede, fala aí, Alberto. _ Alberto Loureiro. Segue também o arroba do podcast, @podcast management, cortes desse episódio e de outros episódios também. Caso você não goste de assistir o episódio inteiro, a gente tem também vários cortes para você poder ter um pouquinho do que a gente conversou aqui nessa mesa. E acho que é isso. Um abraço para todos. Beleza. E quem quiser me seguir, me acompanhar, vai lá no meu Instagram, @bel.fiorotti.usa, onde eu passo dicas de contabilidade, negócios, finanças aqui nos Estados Unidos, para você que é brasileiro, quer migrar para os Estados Unidos, para você que mora aqui, quer saber mais sobre finanças, tomar decisão, administrar seu negócio, bookkeeping, contabilidade, tax, enfim. A gente tem conteúdos. Toda semana eu entro ao vivo, live também. Então acompanhe lá. E lógico, eu te peço humildemente, como o Moicano falou, dá seu like no vídeo. Inscreva-se no canal, a gente te pede isso humildemente, porque isso, quando você faz isso, além de prestigiar o nosso trabalho, o algoritmo entende, ele é inteligente, e ele vai conseguir distribuir esse conteúdo, e a gente vai conseguir impactar um número cada vez maior de pessoas. Então, muito obrigado aí pela sua audiência, Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo episódio, como sempre digo, vamos em frente, valeu!